Agora nós vamos chamar o nosso fera aqui, nosso querido procurador-chefe da Procuradoria de Serviços Públicos, Ricardo Limonge. Ricardo vai falar sobre licitação da bilhetagem na concessão de transporte público local, uma outra atuação da Procuradoria dentro de uma PPP, dentro de uma parceria público-privada. Vocês podem se chegar mais, porque são matérias das quais vocês tratam. Alô, tá funcionando? Afinal de contas, vocês estão especializados que lidam com essas PPPs. Então, não são temas das quais vocês estão tão distantes assim, para ficarem tão longe, né? Não são procuradores dos quais vocês estejam também tão distantes, para terem tanto medo. Então, cheguem mais. Obrigada. Bom dia a todos. Ricardo, uma alegria sempre, né, estar com você, ouvir e aprender com você. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. Algumas observações iniciais. Primeiro, eu sou analógico, tá, gente? Desculpa. Todo mundo aqui falando de Smart City, bilhetagem eletrônica. Eu trouxe papel, tá? Desculpem, eu trouxe papel. Tá? Não, o manuscrito eu anotei aqui agora. O manuscrito eu fiz agora. É analógico. Eu sou analógico. Segundo, eu sou um prático. Então, o que eu vou falar aqui parte da minha experiência no contencioso, é uma visão das patologias. Ou seja, a partir daquilo que não deu certo para aquilo que pode vir a dar certo. Essa é um pouco a minha visão, né? Quando a gente fala, por exemplo, de transporte público, quando eu cheguei na PSE em 2002, todo ano, desde aquele ano até hoje, toda vez que você tinha um aumento de tarifa anual, você tinha uma ação civil pública discutindo esse aumento de tarifa. Então, já são aí 22 anos de litígios envolvendo o transporte público. Algumas coisas deram certo, outras deram errado, mas, num panorama geral, a gente pode dizer que está evoluindo. Estamos chegando agora, talvez, num novo patamar. Quem sabe? E quando a gente fala de bilhetagem, pode parecer uma coisa muito boba, pode ser só o cartãozinho que eu uso para pagar. Mas a bilhetagem, ela, na verdade, ela é o centro da transparência e da publicidade de um serviço, como o serviço de transporte. É ali que o poder concedente tem, ou pode vir a ter, ou não tem, acesso e conhecimento sobre o que efetivamente está sendo arrecadado e para onde aqueles recursos estão indo. Portanto, quando você fala de regulação, e na regulação você pressupõe que haja publicidade, transparência, sem o controle pelo poder concedente da bilhetagem, no caso do transporte público, você não vai ter regulação. Você não vai ter o efetivo conhecimento pelo poder concedente daquilo que está efetivamente ocorrendo economicamente naquele serviço. Daí a importância. Ele não é só um cartãozinho que a gente utiliza para pegar o ônibus, para pegar o VLT, para pegar o BRT. Ele é um instrumento, como meio de pagamento que ele é um instrumento que permite, ou deve permitir, que o poder concedente consegue, e a sociedade como um todo, claro, o usuário, consiga enxergar quanto está sendo arrecadado, quem está recebendo o quê, em razão daqueles valores arrecadados. No caso do Rio de Janeiro,
o termo da bilhetagem, o sistema de bilhetagem, ele nasce pela primeira vez, ele surge, pelo menos do ponto de vista formal, numa lei de 2000. É uma lei, a 3.167, que, veja, ela não nasce para regular a bilhetagem. Ela nasce para regular as hipóteses de isenção tarifária, as hipóteses de gratuidade, o passe livre. Você tem a nossa lei orgânica, tem lá as hipóteses de gratuidade. Então, veio essa lei 3.167 para regulamentar, teoricamente, essas hipóteses de gratuidade. E lá no meio desta lei, surge, pela primeira vez, a definição ou a atribuição de responsabilidade pela bilhetagem. Diz lá, no seu artigo 2º, para o adequado cumprimento do disposto pelo artigo antecedente, que regulamenta o passe livre, fica instituído no âmbito do município do Rio de Janeiro o sistema de bilhetagem eletrônica nos ônibus convencionais, com 2 portas, tais. E aí vem o artigo 4º. Não, o artigo 8º. Aí sim, o mais importante. As empresas transportadoras serão responsáveis pela implantação e pelo gerenciamento do sistema de bilhetagem eletrônica instituído por esta lei. Ou seja, ele nasce a regulamentação, mas já nasce privado, por assim dizer. Aqui eu acho interessante, isso é até um comentário que o meu pai faz muito. Sempre se fala muito, serviço, vamos privatizar. Excelente. Vai melhorar a eficiência. Um dos serviços privatizados mais antigos que você tem é o transporte público. Desde quando? Desde que nasceu. Tirando algumas hipóteses casuais de estatais que porventura vieram a prestar, CTC, encampação com Brizola, sempre foi um serviço praticamente privado e nunca foi sinônimo de eficiência, isso a gente sabe, né? Sem nenhum comentário, nenhuma crítica aos prestadores, mas a verdade é essa, sempre foi reconhecida. E como era um serviço privado, e no ano de 2000, a gente não tinha contrato de concessão. No ano 2000, a gente tinha ainda vigendo nessa cidade permissões unilaterais que foram outorgadas na época do antigo estado da Guanabara. Ou seja, o transporte rodoviário era prestado nessa cidade com base em permissões unilaterais ofertadas, concedidas no estado da Guanabara. Você não tinha, sem licitação, é claro. Você não tinha um contrato. Você não tinha regulação. Não existia regulação. Existiam os prestadores particulares. E o poder público se limitava a definir o quê? A tarifa. A tarifa esse ano é X, ano que vem é Y, e assim por diante. Com uma confusão de empresas prestando serviços, cada uma dona da sua linha. A linha 170 é minha, eu opero essa linha do jeito que eu quiser. E dentro desse cenário caótico, naturalmente, com o avanço tecnológico e a necessidade de você ter uma regulamentação daquilo que era o passe livre, vem então essa lei e diz, olha, vocês, empresas de ônibus, vocês podem instituir um sistema de bilhetagem. Ficará a cargo de vocês. Ou seja, o sistema nasce, pelo menos do ponto de vista formal, como sendo um ônus dos operadores. É um ônus. Aquilo ali não foi visto naquele momento como um ativo econômico extremamente rentável. Não foi visto aquilo como um elemento fundamental para a fiscalização, para a regulação pelo poder público. Não, foi visto como um ônus para o prestador. Pelo menos do ponto de vista legal. Então é um ônus. Vocês têm essa obrigação aí. Façam do jeito que vocês quiserem. E assim foi feito. As empresas transportadoras, se organizaram, através do seu próprio sindicato, sua própria federação, constituíram uma empresa, que é a Riocard. Aqui. Isso aqui é aberto, está dentro dos seus dados estatutários, ela é uma empresa cuja o Conselho de Administração tem assento, quem tem assento no Conselho de Administração, parte dos conselheiros são indicados pela FETransport. Ou seja, é uma empresa constituída efetivamente pelas empresas de ônibus. Esse é o cenário. A partir de 2010, o que a gente tem? A gente tem uma
tentativa, um início de uma regulação do serviço de transporte rodoviário na cidade, com uma tentativa de contratualizar o serviço, sair daquele modelo de permissões unilaterais para termos, assim, um contrato de concessão com uma licitação prévia. E aí você tem, em 2010, a primeira e grande concessão do serviço de ônibus da cidade, em que foi feita a licitação, aí nós temos 4 consórcios que foram os vencedores, cada um responsável por uma área da cidade. Mas, ainda encarando a bilhetagem como um ônus dos concessionários, não como um ativo. Continua sendo interpretado, e o edital colocou isso, e aqui não é nenhuma crítica, mas era o momento, ou seja, você tinha uma lei municipal que já definia isso, o contrato vem e coloca como um ônus das concessionárias. Né? Tanto que já é como se fosse uma obrigação acessória do contrato. O objeto da concessão não é a bilhetagem, naquele momento, em 2010. Você tem o objeto da concessão é a prestação do serviço de transporte, ponto. Como uma obrigação acessória daquelas concessionárias, elas tinham o quê? A obrigação de manter o sistema de bilhetagem eletrônica. Tanto que, por conta disso, era um dos documentos dessa licitação, que elas deveriam apresentar, era um termo de anuência, um termo de compromisso pela qual elas assumiam o compromisso de se manter a bilhetagem eletrônica. Assumiam o compromisso de manter aquele ônus. Só que naquele momento também, paralelamente, a gente tem uma lei municipal, que é a 5.211, que institui também uma modificação do nosso sistema tarifário, que é a ideia do bilhete único. O bilhete único ele nasce como sendo um benefício tarifário pelo qual você paga uma passagem, pode, né, utilizar 2 deslocamentos. Depois isso aumenta, o tempo de deslocamento vai aumentando com modificações legislativas posteriores. Agora, para isso, você precisa ter o quê? Você precisa ter um sistema eletrônico para fazer esse controle. Aquele pagamento que se fazia no passado para o cobrador, você tirava lá a nota de R$1 em 2005 e pagava a passagem, não dá mais para você utilizar esse sistema. A Natália não era nem nascida. Não era, mas R$1 já não pagava. Em 2005, talvez não? Não sei, então... Então, você não podia mais, simplesmente com um pagamento, utilizando a moeda física, não era suficiente para você poder usufruir daquele sistema, né? Daí a importância da bilhetagem eletrônica, e aí, por isto também, ela entra como sendo um ônus dos concessionários, como sendo uma obrigação acessória deles para que se possa prestar, né? Para que se possa fazer essa contabilidade. Peguei aqui, agora eu posso pegar novamente aqui, peguei o BRT aqui, agora eu posso pegar o ônibus aqui, porque está dentro do prazo de 1 hora ou prazo de 2 horas, não importa. Então, ainda temos o sistema de bilhetagem visto como um ônus, ainda temos o sistema de bilhetagem visto como uma obrigação acessória. E qual é a consequência que a gente tem para isso? Qual é a consequência de eu ter um sistema de bilhetagem em que a arrecadação tarifária e o destino dessa arrecadação e também o controle das hipóteses de isenção, porque o cartão também se transforma como um documento hábil para você se utilizar do passe livre. Qual é a consequência disso não estar sob a necessária vigilância ou vista do poder concedente? É o que se comumente chamou de caixa preta, né? A caixa preta dos ônibus, que é um termo que ficou muito conhecido há alguns anos atrás, ela efetivamente existe e existiu por conta desse fator. Quem arrecada e quem repassa os recursos é um particular, e o poder concedente, o titular do serviço, ele não tem acesso a esses dados. Ele até pedia. Mande o relatório disso, o relatório daquilo, vinha, né? Eu sei que já participei, inclusive, de mediação discutindo isso, os dados sempre vinham confusos, trocados, atrasados, sem definição, ou seja, porque eram dados do privado, eram dados do particular que não tinha
tinha compromisso e que atuava e prestava um serviço não regulado. E aí surgiram situações das mais inverossímeis possíveis. Você tem essa entidade privada que administra a arrecadação, ela começa, por exemplo, a praticar taxas de administração diferentes de acordo com o prestador. Então, como esse serviço, por conta do bilhete único, isso se espalhou para outros modais, espalhou para o VLT, espalhou para as vans, por necessidade, né? Essa operadora, ela cobra dos ônibus o valor X para instalar o validador. Ela cobra para o van o valor Y. Ela cobra a taxa de administração para rodar aquele serviço, ela cobra para um percentual tanto, para outra, ela cobra outro percentual. Ela não paga, ela não reverte o lucro, quer que seja a receita dela, essa operadora, nada para o poder concedente. Você não sabe quantos dias ela fica com aquele dinheiro que ela arrecada do usuário, vocês vão lá, vocês pagam. Você não sabe quanto tempo ela fica com aquele dinheiro, o que ela faz com aquele dinheiro, até que ela repasse para as transportadoras. Você não tem nada disso escrito. Você tem, eventualmente, alguns contratos particulares firmados entre esta responsável pela bilhetagem e as empresas. Você tem situações de adiantamento tarifário. Elas fazem, e isso a gente viu, né? Assim, isso foi judicializado, situações em que havia uma empresa transportadora com problemas de saúde financeira, ela pede um adiantamento de receita para esta operadora, ou seja, virou banco. Ela presta, faz um financiamento, faz um empréstimo sem nenhum tipo de regulamentação, com dinheiro que não é dela, obviamente, atuando como um banco. Então, você tem essa ausência do poder público, essa ausência do poder concedente, permitiu que inúmeras situações viciadas se alastrassem pelo serviço e impedindo, igualmente, que você tivesse uma real noção do custo do próprio serviço final, do próprio serviço de ônibus. Se você poder concedente não sabe exatamente quanto é que é arrecadado e quanto é que é repassado pelas empresas, para as empresas, você não tem condição de também saber o real valor daquela tarifa. E aí, quando surgem, por exemplo, demandas posteriores, já ali em 2017, 2018, 2019, todos não têm ação, tá, gente? Discutindo tarifa, o próprio poder concedente fala, eu não sei, eu não tenho os dados. Eu peço os dados para as concessionárias e os dados delas não são confiáveis, né? Não só por conta da tarifa, mas são variados elementos que surgem e que mostram essa situação caótica que se mostrou de um serviço que estava completamente tomado e assumido pelo privado, sem qualquer tipo de participação do poder concedente. E aí vem, né, digamos assim, a tentativa de salvar esse sistema, né? Você vem ali em 2021, essa lei 3.167 ela é alterada, né? Ela é alterada para dizer o quê? Aí vem aquele artigo 8º anterior que dizia que o serviço de bilhetagem vai ser prestado pelas empresas, é um ônus das empresas, ele passa a dizer o seguinte, o município será responsável pela implantação e pelo sistema de gerenciamento, pelo gerenciamento do sistema de bilhetagem eletrônica instituído por esta lei, através da administração direta ou entidade da administração indireta, podendo o Poder Executivo decidir por executar tais atividades pela contratação de terceiros, mediante o devido processo licitatório. Então, por força legal, por uma imposição legal, o poder concedente fala assim, esse serviço é meu. Esse serviço não é mais de vocês. Esse serviço é meu porque este serviço está diretamente relacionado ao serviço de transporte coletivo, cuja titularidade é do município, está lá na Constituição, artigo 30. Então, isto é uma parte, é uma fase essencial deste serviço. Portanto, eu sou o titular, eu estou revogando aquela delegação legal que eu dei lá atrás, no ano de 2000, e estou reassumindo, ou assumindo pela primeira vez, porque nunca foi prestado, pelo poder concedente. É claro, podendo delegá-lo, mas aí a ótica é outra. Na visão anterior da lei,
a titularidade, a própria lei dava titularidade para as empresas. Agora não. Agora a titularidade, eu estou reafirmando, não precisaria de lei para dizer isso, mas como a lei anterior dizia o contrário, eu estou afirmando, a titularidade é minha. Agora, quem regulamenta, quem vai praticar os atos de regulação deste serviço, sou eu, poder concedente. E aí, a própria lei já traz algumas coisas interessantes, ela já define algumas limitações, como, por exemplo, no caso da não utilização do saldo remanescente dos cartões eletrônicos, está aqui, parágrafo 1º do artigo 10, usados pelos usuários em prazo máximo ser definido no processo licitatório, os valores deverão ser destinados ao Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável. Antes, você tinha lá seu cartão, venceu o prazo, você tinha lá R$10, aquilo não voltava para o usuário, ia para sabe lá Deus onde. Agora, a previsão legal é, vencido o prazo, pode vencer o prazo. Esse dinheiro vai para um fundo municipal, vai para um fundo público cuja destinação cuja aplicação dos recursos é para a melhoria do serviço de transporte. Mas, o que diz aqui a lei também? Que os modais de transporte, é o parágrafo único do artigo 9º, os modais de transporte que possuam o mesmo modelo de negócios para a utilização dos validadores deverão ser onerados com a mesma taxa de administração do sistema de bilhetagem eletrônica. Ou seja, não vou fixar, como se fazia antes, uma taxa de administração a meu bel prazer. Se é o mesmo modal, é a mesma taxa de administração. Variações poderão haver de acordo com as exigências tecnológicas de cada modal, né? Então, a lei já começa a fazer algumas vedações, né? E aí vem para implementar esse novo comando legal a licitação da bilhetagem, né? Que começou em 2021, entra em 2022 e se encerra com a assinatura do contrato em janeiro de 2023. Não pensem que foi fácil. Isso aqui é permeado por inúmeras ações judiciais de todos os lados, né? Mas o que tem de interessante nesse novo modelo que hoje está começando a ser praticado? Primeiro, a assunção da titularidade do serviço de bilhetagem pelo poder concedente, pelo poder público. O município é o titular. A ideia de que esses dados estejam disponibilizados de forma transparente para todos os usuários. Publicidade. E aí eu acho muito interessante, não sei se a internet está funcionando aqui direito, mas se você entrar no site hoje, se você entra no site do Secretaria Municipal de Transportes e clica lá, bilhetagem digital, você tem lá, online, tudo que está sendo arrecadado e para onde está indo o dinheiro. Tem entrada, tem os extratos bancários, mês a mês, de todos, desde que isso entrou em operação. E aí diz, pago tanto pelo cartão, recebeu tanto a empresa transportadora. Tem todos os itens lá. Algo que era inimaginável há 2, 3 anos atrás e que vai permitir que o poder concedente possa entender efetivamente como é que é a equação econômico-financeira do concessão de transporte. Que até então era na base do chute, né? Era, porque se não tinha os dados contábeis para poder apurar. Agora eu posso apurar. 3, a impossibilidade da apropriação dos saldos dos cartões, que é o que já está preso na lei, ou seja, o saldo resíduo vai agora para o fundo. A adoção das mesmas taxas de administração para os operadores. A adoção da bilhetagem para todos os modais seguindo os mesmos parâmetros. E aí vem a questão importante, que conceitualmente traz a assunção da titularidade do serviço pelo poder concedente e a sua possibilidade de delegação para um particular que não seja a empresa transportadora. A ideia da segregação das funções. Porque quando é a própria empresa transportadora que faz esse serviço, nós temos aí o que a gente chama de conflito de interesses. Nós temos um mesmo grupo econômico que está gerindo a arrecadação e o repasse. E a prestação do serviço final. Nesta situação específica, a segregação dessas funções, de um lado, quem cuida da arrecadação e repasse é uma entidade, quem faz a prestação do serviço é outra, é extremamente salutar, porque permite essa transparência e esta publicidade dos recursos. Houve essa proibição no edital? Houve.
Houve uma previsão expressa e que se só... Aí, dentro das montoado de disputas judiciais, depois de algum tempo, chegou-se a um acordo numa ação civil pública, envolvendo outros temas, o Ministério Público, as concessionárias e o município. E um dos pontos deste acordo, que está em vigor, dizia, olha, vocês não vão participar da licitação da bilhetagem. Além, é claro, da previsão digitalícia, que poderia ser impugnada, mas esse acordo deu essa segurança, né? Porque a previsão digitalícia, por conta do risco de conflito de interesses, tinha a previsão expressa no edital de que não poderia ser empresa transportadora. Não poderia participar, porque já estava operando o serviço. E aí, assim, qual foi a discussão judicial que permeou esse início, né, quando saiu o edital? Né? Era a das empresas se colocando, das concessionárias colocando, olha, isso está previsto no meu contrato de concessão, você não pode unilateralmente retirar isto. O que a gente colocou? Olha, veja, o próprio contrato colocava aquilo como uma obrigação acessória, não como objetivo, não como objeto do contrato. Começo de conversa. Tanto era assim que era visto como um ônus da concessionária e não como um ativo dela, né? Algo que não era uma receita, mas sim uma despesa. Então, teoricamente, até poderia se pensar numa revisão para baixo. Você está abrindo mão de uma despesa que eu, poder concedente, estou assumindo. Mas, principalmente, e isso foi a tese que venceu no judiciário, né? É a inexistência de direito adquirido da contratada à estrutura regulamentar ou ao esquema operacional vigente. A contratada, a concessionária, ela não tem direito adquirido sobre esta estrutura regulamentar do seu serviço. O objeto não era a bilhetagem, o objeto é a prestação de serviço de transporte. Ela tem, por força do contrato de concessão que foi firmado na licitação de 2010, ela tinha ali o quê? Ela tem a titularidade, ela tem a exclusividade na prestação do serviço de transporte coletivo. Ela não tem a exclusividade na prestação do serviço de arrecadação, de bilhetagem e de repasse de valores. E quando vem também esse novo modelo, você também institui uma coisa chamada, que era algo que se exigia há muito tempo e que demanda o sistema, que eles chamam de câmara de compensação. Por quê? Se você parar para pensar na cidade do Rio de Janeiro, gigante como ela é, você tem linhas que naturalmente são deficitárias. Tem linhas de transporte, de rodoviário, que você sabe, elas enchem de manhã e enchem na hora do rush. E só num sentido. Então, Bangu Centro, depois sentido Centro-Bangu, acabou. Durante o resto do período, são linhas que não têm faturamento. E mais, o ônibus ele lota na entrada, no ponto inicial, e despeja todo mundo no ponto final. Não tem pessoas entrando e saindo no curso. Então, essa é uma linha que é claramente deficitária, que uma empresa determinada opera. Enquanto você tem uma outra linha, os antigos circulares, não sei se ainda existe isso, e que tinha muito na Zona Sul, né? O cara sobe, desce o dia inteiro, rodando, que são linhas muito mais lucrativas. Agora, a divisão dessas linhas, como eu falei, historicamente, e a concessão ela não conseguiu suplantar isso, lá em 2010, a divisão entre as empresas é uma coisa sem muita lógica. Então, você tem empresas que têm linhas mais lucrativas e outras que têm linhas deficitárias. Para isso, deveria existir o quê? Uma câmara de compensação, que recebesse todos esses recursos, fizesse a avaliação de como essas linhas estão operando e fizesse uma distribuição de acordo com as despesas de cada uma, observado lá o que tem lá no contrato de concessão, que é a taxa interna de retorno delas. Pronto. Isso nunca aconteceu. E o resultado desse fenômeno você tem, desde 2010 até hoje, eram 40 e tantas empresas, hoje em dia são 20. As outras todas fecharam as portas, faliram pelo meio do caminho. Faliram, recuperação judicial, algumas em recuperação judicial, outras falência, e falência fraudulenta, falência desapareceu, fechou a porta, nunca mais foi visto, nesse nível. Né? Por quê? Porque você... Não só é isso, é claro, mas um dos fatores é esse, você permitir que esse sistema funcionasse de maneira desequilibrada. A ideia da bilhetagem, ao trazer essa câmara de compensação, é também permitir que se faça isso. Né? E
A bilhetagem, ela funciona como... Mais 5 ou não? Você aqui já estava assim? Não, tá. A ideia da bilhetagem, ela funciona como uma das engrenagens, como um dos elementos para a reformulação do próprio sistema de transporte. E essa é a próxima etapa que se imagina que venha por aí, que é você mudar a forma de remuneração. Hoje a remuneração é basicamente a tarifa paga pelo usuário, né? E essa tarifa ela paga conforme o quê? A viagem, única e exclusivamente. Você já mudou para um segundo momento que a gente está hoje, que é um misto. É a tarifa paga pelo usuário, mais um subsídio pago pelo poder público. Os dois vão para o poder concedente e o poder concedente paga essa tarifa, paga parte desse valor para o prestador. E o modelo que se imagina, que tem se planejado, é um sistema pelo qual tanto a tarifa toda do usuário quanto vai tudo para o poder concedente, e aí a arrecadação é necessária que esteja na mão, né, titularizada pelo poder concedente, e ele vai pagar o prestador pelo quilômetro rodado, independentemente do número de usuários. Essa, pelo menos, é a visão que a atual Secretaria de Transportes tem para um futuro. Não chegamos ainda nisso. Mas, para isso, eu preciso ter o quê? O controle da arrecadação. Eu preciso ter o controle da receita tarifária. Então, veio a licitação em 2022 e foi extremamente disputada. Foi aqui, nessa sala. Para vocês terem uma noção, passou-se, então, a interpretar a bilhetagem como sendo um ativo econômico. Isto não é um ônus, isto é um ativo, e um ativo valioso. Então, a gente passou de um modelo que aquilo era visto como um ônus das empresas transportadoras e o poder concedente não tinha nem noção do que acontecia, para ser um ativo que eu estou licitando pela maior outorga. Foi isso que fizemos. Maior outorga, com uma outorga fixa e uma outorga variável. O preço inicial estimado era de 5 milhões. A vencedora, após os lances, vai pagar 110 milhões. Isso só nessa outorga fixa inicial. Ou seja, uma empresa se dispôs a pagar 110 milhões para renovar todo o parque de validadores, colocar o sistema, mudar todos os cartões. Está lá no edital. Para você ver como financeiramente isto é valioso. Agora eu tenho, efetivamente, regras no contrato dizendo qual vai ser a taxa de administração que ela pode cobrar dos demais usuários, qual é o tempo que ela pode ficar com esses recursos, o que ela pode fazer com esses recursos até que ela repasse para o poder público, para essa conta conjunta que eles criaram, uma conta central que eu posso entrar na internet e ver. Né? Ou seja, essa visão agora saímos de uma coisa que era vista como um ônus e virou um ativo. Virou um ativo. Interessante que a gente interpretou isso como uma modalidade de serviço público também. Não é uma prestação de serviços. Foi concebida essa bilhetagem como sendo também um serviço público. E como tal, então, foi feita uma concessão de serviço público pela Lei 8987, tanto com prazo de 12 anos. Então, você tem aí aquilo que era visto como uma obrigação acessória, uma prestação de serviço que era feita internamente, eu elevei, poder público, por força de lei, elevei aquilo a condição de serviço público e assumi a titularidade e estou fazendo, então, a delegação desse para um particular que vai me remunerar pelo fato de estar assumindo esse ativo e prestar esse serviço para o usuário. Qual é o toque da variável? É percentual, agora eu não sei te dizer. Mas é um percentual sobre o faturamento. É. E é claro, né, que quando eu faço esse edital e lanço, eu tenho lá uma série de previsões também de como é que eu vou melhorar esse serviço para a população, vou aumentar o número de postos de recarga, eu vou ter números mínimos, eu vou ter um monte de fatores que são levantados ali, que são feitos porque agora, como um serviço público que eu tenho, aí sim, a regulação pelo poder concedente e a definição de parâmetros de qualidade e níveis de operação. Evidentemente, coisa que antes eu não tinha. Né? Então, surge, então, esse novo serviço. Hoje, já está implantado no VLT e no BRT, e está já sendo implantado nos ônibus, já está começando a operar. No primeiro momento, esse serviço, esse sistema, ele é compartilhado, ou seja, a antiga operadora ainda funciona, até para preservar o usuário, mas, né, e aí virá
a próxima batalha judicial, evidentemente, conforme tem previsão no edital, né, ele vai assumir a exclusividade. E aí, a partir do momento que assumir a exclusividade, a outra operadora, que é vinculada às empresas, o cartãozinho delas não vai mais funcionar nos modais municipais. Exatamente. Você tem previsão no edital, no contrato, para que haja a intercomunicação de sistemas, que você possa usar também nos modais estaduais, por exemplo, no metrô, na barca, etc. Tal. Mas, nos modais do município, VLT, BRT, sistema de vans, você vai só poder utilizar esse sistema de bilhetagem, que aí daí também é que sai, né, o atrativo econômico dessa nova operadora, que está aí funcionando. Né? Se você não fizer isso, você não tem sentido também permitir. E aí vai ser a próxima etapa, os próximos litígios que virão, provavelmente ano que vem, que vai ser a discussão sobre a assunção exclusiva dessa nova operadora. Naturalmente virão com uma carga de defesa do usuário por trás, dizendo que coitado do usuário, o usuário agora não vai poder mais usar, o serviço ficou uma droga, isso aí, né, a gente conhece como é que vai vir, e aí vamos ter que defender a possibilidade da exclusividade do sistema pelo esse novo titular. E é interessante, né, porque a concessão do serviço de ônibus, ela nasceu com essa congregação de muitas funções. Você tem o caso do BRT, que também estava dentro do contrato, ou seja, ele também era objeto da concessão primitiva, por assim dizer, o ônibus convencional, o frescão, o BRT, a bilhetagem como uma obrigação acessória, e da mesma maneira que você tem essa segregação de funções em relação à bilhetagem, fez-se o mesmo com o BRT. Você foi lá, né, o poder concedente foi lá, aí para uma dinâmica diferente, porque aí foi por uma questão de fiscalizatória, efetivamente, do contrato, pela má prestação de serviço, reconhecimento de uma caducidade parcial, você tira este serviço também do BRT, daquela concessão original, e, no momento, ela está sendo prestada por uma empresa municipal, né, uma delegação legal que foi feita para uma empresa municipal, que é a Mob Rio. E o conceito também para evitar essa concentração, também passa no BRT. O BRT, o que eles fizeram? A frota foi adquirida pelo poder concedente. É um bem público. O ônibus é bem público. Não é um bem vinculado à concessão, como é o ônibus, por exemplo, convencional da rua. O ônibus BRT é um bem público, foi comprado com recursos públicos. Quem presta o serviço é uma operadora, no caso, né, no momento, uma empresa pública municipal, mas quem arrecada é o sistema de bilhetagem, ou seja, você está fracionando essas atividades, porque, do ponto de vista regulatório, se identificou que a concentração, como foi no primeiro momento, que se apresentava efetivamente como uma coisa mais simples, mais fácil de fazer, ou seja, você mais ou menos mantém da forma como está, não funciona. Você não tem acesso, você não tem transparência, você não tem visibilidade de todas as etapas. Então, passei aqui rapidamente vários conceitos do ponto de vista, como eu disse, prático. O que eu vi nesses últimos anos na evolução, no caso da bilhetagem, por exemplo. Podia falar também de outras coisas envolvendo o serviço público de ônibus, por exemplo, e outros serviços também que a gente vê lá, né? Porque na PSE a gente vê aquilo que dá errado, não aquilo que dá certo. Né? O que dá certo, felizmente, não passa por lá. Aquilo que dá errado é que, de alguma maneira, a gente analisa. Então, o que eu acho assim, desse resumo todo é como você consegue pegar um serviço que era encarado de uma maneira no momento e como ele se transforma, né? E como ele se transforma, como você tinha uma coisa que era uma obrigação, que era um ônus, que tinha que ser implementado, e aquilo ali, exatamente pelo avanço, inclusive pelo avanço tecnológico, ou seja, o volume de recursos com aquilo arrecada, aquilo ali virou cartão de crédito, virou cartão de débito, como isso, o mercado entendeu, o poder concedente chegou atrasado, para entender que aquilo ali é efetivamente um ativo, né? Como depois se faz também de vez em quando você faz a licitação da folha de pagamento. Também é um ativo, né, que os bancos correm atrás para poder receber e pagam por isso. Né? Nova visão, uma visão econômica de um serviço público que está sendo prestado. Né? É isso.
mas pelo serviço que ele presta, sempre para a Procuradoria. Marina está aqui, né? Trabalharam juntos nessa empreitada. E eu diria assim que é um tema inédito em matéria de direito regulatório. Estava aqui pensando, a gente merece uma edição especial da Revista Carioca de Direito só sobre o direito regulatório carioca. Tamanhas as novidades. Só para... Eu acho que o Rio é a primeira cidade do Brasil que fez a licitação de bilhetagem. Não existe ainda nenhuma cidade que tenha licitado como concessão. Não existe. E a gente tem, desculpa só te interromper, e a gente tem decisões judiciais contra o Estado do Rio de Janeiro, obrigando ele a fazer a licitação e o negócio não anda. Fizeram um termo de ajustamento de conduta. A ideia, o conceito de lá era igual ao nosso anterior. Mas o Rio foi o primeiro a licitar isso. Tanto que atraiu os olhos, inclusive, de operadoras internacionais de olho nesse mercado. Então, é algo que é importante multiplicar para os outros municípios. Eu me lembro que houve uma manifestação na Procuradoria Administrativa, eu estava lá, né, na época, na chefia, com o Paulo Roberto Soares Mendonça, que analisou essa questão e chamou muita atenção do ponto de vista da moralidade administrativa, porque se confundia a figura do fiscalizado com aquele que ia fiscalizar a prestação de contas, que é justamente o que você falou, né? O próprio poder, o próprio concessionário estava ali com a mão no cofre, né? E não dava as informações corretas. Então, me levanta essa questão, vem aqui para o órgão central, mas do ponto de vista ainda da interpretação jurídica. Não havia uma nova lei disciplinando a matéria. Isso foi em 2020, essa lei saiu em 2021. Enfim, então houve uma sincronia aí, né, entre a interpretação e o próprio legislativo depois tomando essa iniciativa. Mas se não fosse uma posição mais aguerrida da Procuradoria, nós sabemos que esse lobby do Ministério Público do Estado também foi. O acordo, né? Se não tivesse o Ministério Público brigando desde 92, 93, já havia muito consolidado no Ministério Público do Estado essa dificuldade de relacionamento com Porque a esses gente sabe, privados. como que a força da FETransporte e deles aqui no município do Rio de Janeiro. Parabéns. Vamos aqui. Quem vai te entregar o certificado? Eu entrego, mas entrega. Olha, uma honra para mim. Excelente. Parabéns. Falei que ia Temos perder. que tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Eu também quero. Rafaele Carvalho, esse 8º concurso aqui está com tudo, viu? Rafaele também aceitou aqui um desafio de tratar de um tema novo. Ninguém aqui se furta aos desafios, não. Né? A Rafaele veio com a pastinha, que eu ainda não ganhei a minha pastinha. Linda, linda. Veio aqui tratar do tema das estatais e a nova lei de licitações e contratos. Espero que as autarquias e fundações, as empresas públicas, e sociedades de economia mista, que fazem parte das nossas reuniões mensais aqui do sistema jurídico, tenham enviado também os seus representantes, né? Tenho certeza que eles estão aqui também, porque esse módulo foi pensado, dedicado a eles. E aí, pode, não pode, como, quando, onde, como?
A Rafaele está com o desafio de nos apresentar estas respostas. Obrigada, Rafaele, por aceitá-los. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente o convite da querida Arícia. É sempre uma honra poder contribuir nos debates, poder participar aqui dos eventos do Centro de Estudos. Bom, antes de tentar responder essa série de questionamentos sobre a aplicabilidade ou não da Lei 14.133 ao regime jurídico das estatais, vou tentar fazer um panorama aqui para a gente entender quais são os pontos de contato, quais são as diferenciações entre o regime jurídico de contratação e licitação pública e o regime jurídico aplicado às estatais. E só para tentar me entender aqui com os slides, esse é o passador? Sim. Então tá. De início, para a gente se situar no tema, é importante lembrar e tentar conceituar o que são as estatais, comumente denominadas estatais. De modo geral, são entidades constituídas no âmbito da administração pública indireta, submetidas ao regime jurídico público, ainda que os autores apontam esse regime submetidas ao regime jurídico privado, ainda que esse regime jurídico privado contenha certas notas do regime jurídico público. Então, há um certo hibridismo no regime jurídico aplicado a essas entidades que, embora privadas, fazem parte da estrutura da administração pública indireta. E, de modo geral, nós nos referimos como estatais, mas nas espécies nós identificamos a empresa pública, cujo capital social é constituído integralmente de receita pública, valores públicos, e a sociedade de economia mista, que contam com participação privada no seu capital social. No âmbito do município do Rio, nós podemos citar como exemplo de sociedade de economia mista a Conlub, que faz o nosso serviço público de limpeza urbana. E como empresa pública, nós temos a Rio Saúde, a Rio Luz, que a Natália citou ao tratar da concessão da iluminação pública, e a Mob Rio, que atualmente está operando o serviço de transporte por BRT na cidade. Bom, em um primeiro momento, é importante nós identificarmos a matriz constitucional, o fundamento constitucional para a edição das principais leis que nós vamos abordar aqui. A Lei 14.133, que pretendeu ser uma nova Lei Geral de Licitações e Contratos, cuja matéria foi anteriormente tratada pela 8666, tem matriz constitucional no artigo 22, que trata das matérias submetidas à competência legislativa privativa da União, e o inciso 27 diz que compete à União legislar privativamente sobre normas gerais de licitação e contratos. E esse próprio dispositivo constitucional excepciona expressamente um regime jurídico específico a ser editado e aplicado às empresas públicas e sociedades de economia, às estatais. Ocorre que esse mandamento constitucional demorou a ser obedecido. E o que veio ser considerado o Estatuto Jurídico das Estatais, consubstanciado na Lei 13.303, só foi editado no ano de 2006. Até então, nós não tínhamos uma lei nacional que tratasse do tema. A Petrobras tinha um regulamento editado por meio de decreto federal e já licitava e contratava com base nesse regulamento, mas nós não tínhamos uma lei nacional na matéria. E nos termos do artigo 22, inciso 27 da Constituição, que remete a 173, que já está naquela parte da ordem econômica e financeira, a Lei 13.303 foi editada com base no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º, que fala em uma lei específica para tratar de licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública. Então, e isso isso é uma nota que os autores de direito administrativo destacam. As estatais, ainda que submetidas ao regime jurídico de direito privado, na essência, devem observar, por exemplo, os princípios da administração pública, que seriam um núcleo intangível, que ainda que não totalmente submetidas
as sugestões do regime jurídico público deveriam nortear a atuação dessas entidades que fazem parte da administração pública indireta. E aqui, trazendo alguns exemplos dessa distinção entre o regime jurídico de direito público, em que se insere a Lei 14.133 para a administração pública, digamos assim, os órgãos que compõem a administração pública direta, as autarquias e as fundações, e o regime jurídico de direito privado, que se submetem às estatais, e que faz parte a Lei Federal 13.303. De um lado, nós temos, por exemplo, na Lei 14.133, a previsão tanto de alteração unilateral quanto de alteração bilateral dos contratos administrativos. E a alteração unilateral dos contratos administrativos, observados os limites impostos pela lei, é um dos exemplos do que os autores chamam de sujeições do regime jurídico de direito público. Por ter notas específicas e diferentes em relação ao regime jurídico de direito privado, em que entende-se que há uma paridade entre as partes, por consubstanciar o poder público atuando, a administração pública de um lado dos polos da relação jurídica, a presença ali do poder público atrai certas prerrogativas de direito público, dentre as quais podemos observar certas características nos contratos administrativos. E o exemplo da alteração unilateral, em que o contratado é obrigado a aceitar certas alterações, observados os limites previstos na lei, é um dos exemplos dessas prerrogativas que o poder público possui no âmbito dos contratos administrativos. É claro que a gente sabe que contratar com a administração por conta dessas notas essenciais traz certos aspectos a serem precificados, então por isso costuma ser mais caro para a administração adquirir bens e serviços no mercado do que um contratante privado, mas é fato que o contrato administrativo possui características específicas quando comparado a um contrato de direito privado, dentre as quais a possibilidade dessa alteração unilateral. Por sua vez, na Lei 13.303, nós não encontramos essa possibilidade de alteração unilateral. Na verdade, a lei diz expressamente que os contratos das estatais só poderão ser alterados de forma bilateral por acordo entre as partes, justamente porque nós não estamos diante dessa figura em que um dos polos da relação jurídica possui uma posição de superioridade, de certo modo, em relação ao outro. Outra nota de diferenciação está no campo das sanções que podem ser aplicadas no âmbito contratual. Por um lado, a Lei 14.133 prevê a possibilidade da administração pública aplicar a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que é considerada a sanção que deve corresponder às sanções às infrações com maior gravidade, por ser a mais severa das quatro e entende-se numa ordem sucessiva e de gradação conforme a gravidade. Por sua vez, a Lei 13.303 não prevê a possibilidade das estatais aplicarem essa sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. E um detalhe que eu até percebi quando eu estava montando esse material, o próprio artigo 6º, inciso 1º do 156 da 14.133, atribui a competência para a aplicação dessas sanções a, digamos assim, a autoridade com maior nível hierárquico no âmbito do órgão ou da entidade. Então, se estamos no Estado, seria o ministro de Estado ou o secretário municipal, isso no âmbito da administração, né, retirando o chefe do Poder Executivo. E a autarquia ou fundação seria da autoridade máxima da entidade. Então, aqui, digamos, isso já dá uma pista. Se a Lei 14.133 fosse aplicável às estatais, em um primeiro momento, haveria ali uma referência, autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista. Mas a lei só faz menção às entidades da administração pública indireta de direito público, autarquias ou fundações. Isso já mostra que nessas referências a lei já procurou fazer essa distinção. E também em traçar o seu âmbito de aplicação de modo restrito às entidades da administração pública de direito público. E ainda,
quanto a causas de extinção dos contratos administrativos, nós temos uma diferença bem relevante aqui. Se, por um lado, a Lei 14.133, no regime jurídico de direito público, elenca, como já a 8666 fazia, uma série de motivos que constituem causa suficiente, digamos assim, para a extinção dos contratos, e que a 8666 falava em rescisão, a Lei 13.303, ao tratar do tema no âmbito das estatais, atribui ao próprio contrato a competência para definir os casos de rescisão do instrumento. Então, as causas de extinção dos contratos administrativos, em essência, vêm esculpidas na lei, dentre as quais as razões de interesse público, que é mais um exemplo das prerrogativas da administração no âmbito desses ajustes. Por sua vez, no âmbito das estatais, o contrato administrativo, firmado por elas, já vai elencar as causas de rescisão desse próprio contrato. E aí, alguns autores entendem que há uma certa lacuna legislativa, porque se o contrato pode fixar as suas próprias causas de rescisão, para além disso, o que mais a gente aplicaria para reger essa matéria no âmbito das estatais? E, bom, considerando a premissa de que os contratos das estatais são contratos de direito privado, a maioria dos autores tem entendido que a gente vai aplicar o regramento do direito civil especial do Código Civil, que traz, para além das causas dos mecanismos de extinção, as causas de rescisão, e embora haja certa controvérsia acerca do que se entende como rescisão, como extinção, que horas são tratadas como sinônimos e horas como espécie e gênero. E aí, já tentando responder à indagação, a Lei 14.133 se aplica às estatais? Logo no início, no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 14.133, há uma ressalva expressa no sentido de que não são abrangidas pela lei as empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que continuam regidas pela Lei 13.303, que é a anterior, de 2006. Então, ao editar a nova Lei Geral de Licitações e Contratos, o legislador federal, ciente de que já existia esse estatuto específico para as estatais, fez expressa ressalva logo no artigo 1º, que trata do âmbito de aplicação da nova Lei de Licitações. Ressalvado o disposto no artigo 178. A gente vai ver mais à frente que o artigo 178 trata dos crimes no âmbito de licitações e contratos administrativos. Nessa parte em que se modificou o Código Penal, até pela competência da União para fazê-lo, a Lei 14.133, ao contrário, determina sua aplicação, inclusive, no âmbito das estatais. Bom, se por um lado a Lei 14.133 procurou recortar do seu âmbito de aplicação as estatais, o Estatuto Jurídico das Estatais procurou traçar o seu objeto da forma mais ampla possível, digamos assim. Tentou conceituar as estatais de maneira que abrangesse, na maior medida do possível, essas entidades no âmbito de União, Estado, Distrito Federal e município. Incluiu expressamente a empresa pública dependente, na forma como conceituada na lei, na LRF, que é aquela que recebe receita do poder público para suas despesas correntes, e inclusive a sociedade de propósito específico, que é aquela constituída no âmbito das PPPs. Então, a Lei das Estatais procurou traçar seu objeto de forma ampla, e a Lei 14.133 procurou recortar do seu âmbito de aplicação as estatais para manter vigente quanto a elas o regime jurídico instituído pela Lei Federal 13.303. Mas, quando a gente vai olhar a Lei 14.133 e a Lei 13.303, nós verificamos no âmbito do Estatuto das Estatais certas referências expressas à Lei Geral de Licitações e Contratos anterior. E aí surge a dúvida no caso concreto. Bom, a Lei 8666 e a Lei 10.520 foram expressamente revogadas pela 14.133. Nesse cenário, qual lei nós poderíamos aplicar nesses casos em que há referência expressa? Um primeiro exemplo disso é o artigo 32, inciso 4º
da Lei 13.303, que prevê, no âmbito das licitações e contratos das estatais, a adoção preferencial da modalidade pregão, instituída pela Lei 10.520, para aquisição de bens e serviços comuns. O pregão é a modalidade de licitação que, na prática, é mais utilizada pela administração. Para os bens e serviços mais cotidianamente adquiridos, é o que mais a administração utiliza na prática. E, considerando que o pregão deu certo, o legislador federal, ao editar a Lei 13.303, procurou trazer essa racionalidade do processo administrativo na licitação para as estatais e determinou essa adoção preferencial do pregão na forma da Lei 10.520. No âmbito do município do Rio, nós regulamentamos o Estatuto das Estatais pelo Decreto 44.698 de 2018. E no âmbito do poder regulamentar no município, para além da adoção preferencial, nós previmos a adoção obrigatória do pregão, salvo nos casos de comprovada inviabilidade. E ainda exigimos que esse pregão fosse realizado de forma eletrônica. Então, é uma regra mais restritiva, digamos assim, do que a prevista na lei. E tanto numa quanto na outra, ou seja, tanto na lei federal quanto no decreto municipal que trata do tema, nós temos a referência à Lei 10.520, que a gente vai ver foi revogada pela Lei 14.133. Além disso, no âmbito dos critérios de desempate entre as propostas apresentadas em licitação, o inciso 3º do artigo 55 da Lei 13.303 prevê a adoção dos critérios de desempate estabelecidos na Lei 8.666, mais especificamente no parágrafo 2º do artigo 3º. No mesmo sentido, o nosso decreto municipal, que trata do Estatuto das Estatais, prevê nesse sentido, ou seja, da aplicação dos critérios de desempate previstos na antiga Lei 8.666. Ainda, o artigo 41 da Lei 13.303 prevê a aplicação das normas de direito penal contidas na Lei 8.666. A gente viu que pelo artigo 1º, parágrafo 1º e pelo artigo 178 da Lei 14.133, essas disposições relativas ao Código Penal são expressamente aplicáveis às estatais. E aqui é uma coletânea dos artigos da Lei 14.133 que ajudam a essa interpretação sistemática. O artigo 1º, que trata do seu objeto, o 178, que prevê a aplicação dessas normas de direito penal. E aqui o 189, eu acho que é um artigo que norteia essa resposta a ser dada à dúvida acerca da aplicabilidade ou não da Lei 14.133 às estatais, considerando que o artigo 189 diz expressamente que se aplica a Lei 14.133 às hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa à Lei 8.666, à Lei 10.520 e à Lei do RDC. Então, a própria lei federal procurou solucionar essa dúvida quanto às inúmeras referências contidas na legislação anterior ao regime jurídico anterior das licitações e contratos administrativos. Então, pelo 189, a gente aplica a 14.133 toda vez que a legislação anterior falar em 8.666 ou Lei 10.520. E aqui no âmbito da PGM, nós tivemos uma consulta apresentada pela RioURB, especialmente quanto à fundamentação normativa dos pregões realizados por aquela estatal. Qual passaria a ser a fundamentação normativa, considerando a revogação expressa da Lei 10.520, que até então regulamentava o pregão no âmbito federal, e com o decreto municipal correspondente. A consulta foi encaminhada ao nosso subprocurador-geral de consultoria, que no âmbito desse visto que eu estou citando aqui para vocês, ele aprovou o parecer jurídico da assessoria da RioURB e entendeu, corroborando a conclusão que a assessoria jurídica da estatal já tinha chegado à época, que a Lei 14.133 se aplicaria às entidades regidas pela Lei 13.303, ou seja, às estatais, em 3 hipóteses precípuas. Em um primeiro momento, quanto aos aspectos procedimentais do pregão. Então,
não é que a estatal vá aplicar diretamente a 14.133, mas sim que, nos aspectos procedimentais daquela licitação que não forem adequadamente ou suficientemente regulamentados pela legislação própria, ou seja, a Lei 13.303 e pelo regulamento municipal, a gente vai buscar as normas de procedimento na Lei 14.133. Além disso, quanto aos critérios de desempate, considerando a menção expressa na Lei 13.303, e as disposições do Código Penal. Então, quanto a esses 3 aspectos, a Lei 14.133 seria aplicável às estatais. No âmbito lá da PADM, foi submetida uma consulta pela Conlurb sobre também essa dúvida, acerca da fundamentação normativa a ser aplicável aos pregões realizados por aquela estatal. Além disso, eles apresentaram também uma minuta de decreto buscando regulamentar o tema no âmbito do município. E nós, na ocasião, referendamos, né, o entendimento que a casa já tinha consolidado no âmbito desse visto da subprocuradoria. E, salvo engano, eu dei uma olhadinha no processo, acho que esse decreto ainda não foi editado, ainda está em fase de análise. E aqui eu procurei trazer para vocês 2 casos interessantes que têm a ver um pouco com essa questão das diferenciações entre o regime da 14.133 e o regime das estatais, da 13.303. Um primeiro caso, um primeiro aspecto, é relacionado à regra que estabelece o parâmetro para se aferir à execuibilidade das propostas em obras e serviços de engenharia. Quando a gente olha o artigo 56 da Lei 13.303, nós vemos essa regra que parece super confusa. Procura traçar um parâmetro de execuibilidade, considerando valores globais inferiores a 70%, e apresenta 2 critérios para se fazer uma média. Então, quando a gente olha para 14.133, que traz uma regra mais simples, parece que a modificação foi boa. Fala, poxa, foi uma regra mais simples. Porque a 14.133 diz, no caso de obras e serviços de engenharia, são consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. É fácil de calcular, muito mais fácil de calcular do que a regra das estatais. Só que na prática, o que eu tenho verificado lá no âmbito da Procuradoria Administrativa é que isso também tem causado certos problemas em licitações de obras e serviços de engenharia. A Secretaria de Conservação, em primeiro momento, trouxe o seguinte problema. Os licitantes estavam ofertando propostas que correspondiam a 74,99% do valor estimado pela administração, ou 74,98%. E aí eles chegaram com uma planilha com várias propostas, eles abriram as casas decimais e as diferenças eram de milésimos em porcentagem. E aí eles perguntaram, e tinha um agravante que, em um caso concreto, classificar o primeiro colocado e não o segundo, que tinha apresentado o 74,99, importava em uma diferença de R$16 na proposta, mas no contrato administrativo importaria em mais de R$1 milhão a mais para a administração. Então eles falaram, não, é aqui uma diferença de R$16 e o município vai gastar mais de R$1 milhão. Acabou que, nesse caso, o segundo colocado foi inabilitado. Então, o problema foi resolvido de outra forma, né? O problema, no caso, essa questão de parecer de injustiça. Mas restou a dúvida. Os licitantes estão ofertando em 74,99. Aí eu olhei aquilo, achei esquisito. E aí eles fizeram uma consulta. Esse 75, o que é esse 75? E a consulta foi justamente isso. Qual é o critério de execuibilidade conforme a 14.133? E a manifestação foi no sentido de que 75 tem que ser de fato 75%. Porque ali a gente estava falando em R$16 porque é porcentagem, mas se fosse um valor maior, a porcentagem seria maior também. Então, assim, e na época não havia posicionamento do TCU, do TCM, não havia livros sobre o assunto, mas considerando a lei tendo sido recentemente editada e o critério ser matemático, interpretação literal de um critério matemático é a aplicação dele no caso concreto. E aí
Posteriormente, houve o acordo no TCU, que eu acho que eu até cito aqui para vocês. Essa foi a manifestação que nós demos lá na PADM, nesse sentido, de que deveria ser observado o valor matemático de 75% do valor orçado. E, posteriormente, o TCU editou o Acórdão 2198 de 2003 e o TCM, recentemente também, entendeu nesse sentido, corroborando de que a gente tem que, de fato, observar os 75%. E que esse é um valor matemático, não está aberto à possibilidade do licitante demonstrar a execuibilidade da proposta dele. O que eu acho que faz sentido é, no intervalo de 75% a 85%, que é outra referência que a lei faz, mas já fugindo um pouquinho do assunto, nesse intervalo, o licitante pode vir a demonstrar a execuibilidade se a administração assim entender. Mas menos 75% ele nem entra na licitação. E a proposta dele já é taxada como inexequível de largada. Exatamente. E aí, aí a gente resolveu esse problema, 75 a 75. Mas aí, o que aconteceu? Os licitantes começaram a oferecer propostas de 75%. 20% de 75%. E aí, empate. Aí a Seconserva aplicou os critérios do artigo 60 da Lei 14.133, que a gente vai ver que são os critérios de desempate. Esse aqui eu vou dar um spoiler, vou passar para o próximo. Esses são os critérios de desempate da Lei 14.133. Se a gente for ler todos os incisos, a gente vai ver que, tirando a disputa final ali no inciso primeiro, os seguintes são critérios que, no fundo, dependem da atuação institucional do licitante, digamos assim. Avaliação do desempenho contratual, conforme os contratos que ele tiver executado anteriormente. Instituição de ações de equidade no ambiente de trabalho, instituição de programa de integridade. Então, assim, são condutas que o licitante deve ter adotado previamente, e quando ele chega na licitação, a administração verifica o atendimento daqueles requisitos e aí pode atuar ou não no sentido do desempate. Então, o que aconteceu nesse caso foi, eles aplicaram o artigo 60 e permaneceu o empate. E a consulta foi, como é que a gente desempata? Porque nós temos regulamentos editados sobre essas matérias no município, mas acabava que os licitantes não tinham essas ações de equidade, não tinham o programa de integridade instituído, então acabava que na prática não tinha, era inócuo, os critérios eram inócuos. E aí o problema que a gente verificou na prática foi que a Lei 14.133 termina aí, quando fala em desempate. Não tem outra regra subsidiária. A Lei 8.666 previa a hipótese do sorteio diante do empate absoluto entre as propostas. Mas a Lei 14.133 não fala do sorteio, não prevê o sorteio como critério de desempate, o que a Lei 13.303 manteve. Então, com inspiração na Lei 8.666. Então, nesse caso concreto da Secretaria de Conservação, a solução, digamos assim, foi recorrer ao edital da licitação que fazia menção à aplicação do nosso RGCAF, que é o Regulamento de Contabilidade Pública, que é o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do município, que, à luz da 8.666, mas assim, é importante destacar, o RGCAF ele não regulamenta a 8.666, ele trata de uma matéria específica, que é a Administração Financeira e Contabilidade, e em alguns momentos é aplicado em conjunto com a Lei de Licitação e Contratos, e esse é um exemplo disso. Mas, à luz daquele regime jurídico, o RGCAF prevê a possibilidade do sorteio no caso de absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas. Então, o RGCAF salvou. Salvou nesse caso e eles fizeram o sorteio. Depois eles perguntaram como é que fazia o sorteio, mas aí eu falei que isso era operacional. Meu Deus do céu. Foram consultas sucessivas, uma puxou a outra. E aqui... e na 13.313 a gente vê que já tem o sorteio lá na lei. Aí depois disso tudo, e buscando responder a provocação que foi feita, né? Quando, onde, como a Lei 14.133 é aplicável às estatais. Eu acho que essa questão chega a ser um falso problema. Porque a própria Lei 14.133, a gente viu no 189, já diz, quando as leis anteriores forem referenciadas, aplica-se a Lei 14.133.
E outra questão importante é a Lei 13.303 traz uma obrigação das estatais manterem o seu regulamento de licitações e contratos atualizado. Então, pelo menos quanto a esses 3 pontos que a gente citou aqui, os aspectos procedimentais, critérios de desempate e aplicações relativas às normas do Código Penal, é importante que as estatais, não só no município, mas no âmbito nacional, atualizem seus regulamentos para que esses aspectos procedimentais, principalmente os aspectos procedimentais e os critérios de desempate, sejam feitos conforme a 14.133 no que for cabível. E a gente já viu que, como critério de desempate, a Lei 13.303 está mais redondinha. É isso, espero poder ter contribuído. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos. É um prazer poder estar aqui e dividir conhecimento e experiência, que é algo mais importante que essa casa tem e que precisa ser sempre, sempre, sempre cultivado, explorado, e vocês fazem parte dessa missão. Muito obrigada. Agora a bancada afirmativa de gênero, tá? Venha também, gente. Vem aqui. Quem ficou aqui até o final, vem tirar uma foto com a gente, por favor. Vamos também. Com certeza. Por favor, Felipe, venha tirar uma foto, por favor. Vem aqui. Não fica se escondendo. Vem. Vem, gente. Vocês são muito... Vem tirar uma foto. Quem ficou até o fim, vem aqui. Vem aqui. Faz essa carinha, não. Faz essa carinha de vergonhado, não. Estão gostando? Estão gostando? Maravilhosas essas palestras, gente, que eu preparei para vocês. Poxa, vamos tirar uma foto aqui. Aqui. Depois a gente vai tirar uma